Ora bem, o que é um medicamento? Resumindo e baralhando, é tudo aquilo que pode ser dado ao organismo humano por várias formas de administração e que desencadeia nele alterações no funcionamento das células. E uma das coisas que muitas vezes, com a qual todos nós somos confrontados, é a questão de que os doentes compram um medicamento e de repente começam a dizer que isto não faz efeito, ou que isto desatou a fazer este efeito, ou que tenho medo de tomar um. Isto tudo porquê? Por causa disso aqui está, conflito informativo. E que servem para informar, e em segundo lugar, para evitar questões de mitigância, quando alguém começou a sofrer de um problema com o medicamento, possa colocar eventualmente um laboratório produtor e comercializador em tribunal por causa de problemas que tenham surgido. E o problema está em que quem lê pode assumir informação conflituante, ou não diria errada, pelo menos não acertada, porque provavelmente também não lhe foi inicialmente explicado como é que deveria e porquê é que é feito o medicamento, como é que ele deve ser tomado e algumas das principais consequências a prever da sua toma. Vou falar-vos hoje sobre os riscos da má utilização dos medicamentos em automedicação. E o que é isto da automedicação? É alguém ir à farmácia ou à parafarmácia e comprar um medicamento que não é sujeito a receita médica, portanto é um medicamento de venda livre. Isso é mau? Não, eu digo já que não é mau, acho que é uma coisa fundamental, porque todos nós temos de ter capacidade de lidar com pequenas coisas sem gravidade que nos vão aparecendo ou às pessoas que nos são mais próximas. Portanto, a automedicação é uma coisa positiva quando é feita de forma responsável. Portanto, quais é que são as consequências possíveis de nós nos automedicarmos sem aconselhamento médico? Primeiro, os danos diretos que o fármaco nos pode causar. Ou seja, eu sou uma pessoa que tenho um problema no fígado e vou tomar um medicamento que me vai fazer mal. Onde eu não tenho doença nenhuma, mas atendendo às minhas características particulares, eu tomo um medicamento e ele faz mal. Depois, a interação com outros medicamentos. Se para além dos medicamentos que a pessoa está a tomar, ainda vai porque tem dores ou porque está um bocadinho constipada à farmácia e compra outro medicamento, aquilo vai interagir, depois aquilo tudo pode acontecer, pode aumentar o efeito do medicamento que está a tomar, pode ser negativo, pode diminuir o efeito, pode anular o efeito. A automedicação, sim, é bom para o indivíduo, é bom para a sociedade, porque economiza muito tempo e economiza muito dinheiro, mas com um aconselhamento médico prévio, antes de nos automedicarmos, seja como for. Passando ao conceito de interação medicamentosa, começo por falar na definição. É quando um fármaco, temos a toma de um fármaco e porque previamente ou na mesma altura foi administrado outro, um deles acaba por ter uma manifestação ou modificação dos efeitos terapêuticos ou adversos. Agora, se algum de nós achar que sofreu uma reação adversa, o que é que deve fazer perante esta ocorrência? Deve trazer a caixa do medicamento que acha estar indicado para dá-lo ao seu médico, ao seu enfermeiro, ao seu farmacêutico. Qualquer um destes profissionais vai redigir uma notificação em que vai descrever o que é que o utente sentiu, quando é que começou, quando é que passou, como é que passou, se foi necessário algum tratamento específico, qual foi a gravidade da situação, implicou internamento, implicou morte do utente, também dá a conhecer os outros medicamentos que o utente faz. Já agora vou já passando. Esta notificação vai chegar a quem tem direito, que são os núcleos de farmacovigilância. Há 3 no país, no centro, cá em Coimbra, no norte e no sul. Relativamente à tomada de decisões partilhada, até há bem pouco tempo existia o modelo paternalista, ou seja, a relação médico-doente era tida como algo unidirecional. O médico decidia, o doente cumpria. Hoje, aquilo que nós pretendemos fazer é que seja algo bidirecional. Temos que ter em conta que uma consulta é uma reunião de especialistas. O médico é o especialista da evidência médica disponível, é o especialista do tratamento ótimo que se vai dar àquele paciente. Mas o paciente é o especialista da sua própria condição. Não é só da doença, é também das suas crenças, que já falei, que já referi, e do seu contexto. E até às vezes, agora como se fala muito de
fármaco ou não. O que é afinal a cultura? Qual é a ideia que as pessoas têm da cultura? A cultura, toda a gente pensa em agulhas. A cultura é agulhas, é espetar agulhas. Mas será que dói? Ai, onde é que me vou espetar? Mas eu tinha o problema que era no ombro e espetaram-me na ponta da mão. Até e porquê? Recentemente foi lançado uma nova das práticas da acupuntura, muito recentemente. Podem aceder aí no site da SPMA, que é a Sociedade Portuguesa Médica da Acupuntura. E aqui há uma coisa muito importante. Porquê? Porque a primeira imagem que se tinha da acupuntura é que era alguma coisa assim meio dúbio. Há princípios de aplicação da acupuntura e do exercício da acupuntura. Técnica de saúde, aplicar a acupuntura, qual é o problema? Há poucos. Há poucos e é uma técnica que ainda não é participada do Sistema Nacional de Saúde. As soluções dos projetos que a Associação estávamos a desenvolver começaram com os muitos casos e podemos criar essa estrutura e para ela criámos, e isso aqui em primeira mão, porque ainda não está divulgado publicamente, um sistema de farmacovigilância específico para interações plantas e organismos. E esta notificação que passou por aqui já foi por nós redesenhada, uma similar, tem exatamente o mesmo formato, o mesmo modelo físico, tem as alterações inerentes específicas das interações plantas-ingredientes, virá diretamente para nós e teríamos uma campanha para a qual eu deixar a vossa disponibilidade como médicos e aos utentes. E portanto, nós vamos fazer durante o próximo ano, tanto nas televisões como nas mídia, é explicar o consumo racional de medicamentos com plantas e que vejo que todos têm essa sensibilização e todos falamos a mesma linguagem. Nesta interação com o doente é extremamente importante que nós todos falemos da mesma maneira para que as pessoas tenham essa cultura. Nós vamos perdendo essa informação ao longo dos anos e é preciso construí-la ao longo deste tempo. Obrigada. Não, mas estou de facto. Há uma evidência que suporta a homeopatia, pelo contrário, toda a evidência é contrária à homeopatia. Isso não quer dizer que ela não seja popular, cada vez mais, que haja formas muito insidiosas. Portanto, a questão é o que fazer perante isso, que atitude deve o médico tomar perante coisas que pode-se pensar que é inócuo, por exemplo, aqui é uma coisa inócua. De facto, não lhe bem, pelo contrário, mas a homeopatia pode fazer mal. Durante muitos anos usámos muitos medicamentos e se calhar demos às pessoas a perspectiva de que as íamos curar. E elas perceberam que isso, no fim de muitos anos, perceberam que isso não era verdade. Então se calhar começaram a fazer a agulha para outros tipos de terapêutica, das quais julgam que podem ter a obtenção dos resultados que querem para o alívio dos problemas que sentem. Eu acho que a medicina não é uma ciência exata. A medicina poderá ter uma grande componente de ciência exata, mas tem também uma grande componente de ciências sociais. E eu acho que todas estas formas terapêuticas têm que ser, incluindo a acupuntura, têm que ser estudadas na vertente da ciência exata, que já existem dados, já existe demasiada evidência que comprova a sua eficácia, mas também na crença, nas ciências sociais, em que é que a nossa ação vai mudar